Não é que a escola tenha que começar a fazer discussão de sexualidade. A escola já faz discussão de sexualidade. Na verdade, a escola sempre fez uma discussão de sexualidade. O que se diz é, determinada discussão de sexualidade é aceita, e determinado determinado discurso sobre sexualidade e gênero é aceito, e determinado discurso sobre gênero e sexualidade não é aceito. Eu comecei a fazer uma discussão comecei a perceber a importância da discussão de sexualidade no campo da educação ainda quando eu estava na graduação, no curso de pedagogia. Então eu percebia que diferentes sujeitos passavam pelo cotidiano daqueles cursos de formação com diferentes identidades, não necessariamente homossexuais, mas identidades não heterossexuais. E eu percebia que ao longo do nosso processo de formação, poucas disciplinas, isso estou falando no período de 2004 a 2008, que acho que é importante datar de quando essa formação que eu estou falando. Poucas disciplinas se debruçavam a falar de questões que envolvessem questões de sexualidade e de gênero. Às vezes até a gente fazia algumas discussões com recortes um pouco mais feministas em determinadas disciplinas, mas eu percebia que questões que envolvessem pensar esses sujeitos, esses indivíduos não heterossexuais no cotidiano dos cursos de formação de professores, mas também no cotidiano das escolas, não eram tratados. Então isso que começou a me motivar inicialmente. E meu encontro, na verdade, com a militância, com o movimento social LGBT. E de pensar o quanto que travestis e transexuais se destinavam a exercer funções muito determinadas no mercado de trabalho. Então, assim, o quanto a gente imaginava que travestis e transexuais deveriam ser prostitutas, ou deveriam ser cabeleireiras, ou deveriam ser manicures, e a gente não conseguia pensar, eu digo eu naquele momento, né, que travestis e transexuais pudessem ocupar outro espaço no mercado de trabalho. Então isso começou a me incomodar bastante, porque eu pensava, bom, por que essas travestis transexuais não estão em outros cargos? A gente não vê ocupando outras atividades. E aí na conversa com algumas travestis e transexuais, que eu conheci através da militância, eu percebi que muitas delas abandonavam as escolas, que as escolas eram um espaço de opressão muito grande, de sofrimento muito grande para muitos indivíduos, e que eles não continuavam, que essas pessoas não seguiam a trajetória escolar. E eu comecei a lembrar da minha própria trajetória escolar, não como travesti transexual, mas enfim, e eu não vou nem dizer como homossexual, mas talvez como uma criança que não seguisse os padrões heterossexuais do que deveria ser menino e menina, e comecei a pensar o quanto essa trajetória às vezes foi marcada também por dor e por sofrimento. E isso me fez pensar que nós, enquanto professores, eu naquele momento estudante de um curso de pedagogia, deveria me interessar por essa questão. E aí comecei a perceber que o começo da minha busca foi um começo muito autônomo mesmo, de buscar textos, de buscar artigos assim dentro do curso da faculdade que fiz naquele momento. Eu não tinha como referência nenhum professor da educação que tivesse pesquisas sobre sexualidade, coisa que hoje nós já temos. Por exemplo, hoje estou falando da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu me formei, e hoje a gente já tem na pós-graduação grupos de pesquisas que trabalham na pós-graduação em educação. Nós já temos grupos de pesquisas que trabalham especificamente com questões de gênero e sexualidade. Então acho que tem aí uma mudança, por isso que eu marquei a data, porque acho que hoje a realidade, apesar de não ser tanto tempo, a realidade dos cursos de formação de professores tem mudado bastante. O tema de gênero, na verdade, ele vai surgir nos estudos feministas. Os estudos feministas, na verdade, começam a trazer a categoria de gênero inicialmente para tentar marcar a diferença com a ideia de sexo, que era muito fixa na questão biológica.
Ou seja, o sexo era visto como uma categoria biológica determinada por questões biológicas, seja XX, XY, enfim. E aí ele seria dado biologicamente, enquanto o gênero começa a ser... As feministas começam a trazer a discussão de gênero para pensar não homens e mulheres formados de forma biológica, mas como que papéis sociais homens e mulheres desempenham nas diferentes sociedades. Quer dizer, não sei bem se papéis sociais também seria reducionista, mas é pensar assim, que a construção de gênero implica nas identidades das pessoas. Ou seja, de que forma homens e mulheres vão construindo as suas identidades, as suas representações do que vem a ser homem, do que vem a ser mulher na sociedade. Então, inicialmente, a gente poderia dizer, e isso também com muito cuidado, que gênero estaria muito mais voltada para umas questões culturais e sociais e o sexo uma categoria muito mais marcada pelo registro biológico. Mas há algumas controvérsias, porque a gente tem que pensar que da mesma forma que sexo é uma categoria também inventada e construída socialmente, o que determina como algo mais natural também é produzido no discurso. Então, tudo isso assim, a gente tem que pensar que não existe uma única teoria de gênero, uma única discussão sobre gênero. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Existem diferente, por exemplo, de classe, que por mais que a gente tenha nuances, mas tem algo comum que nos diga o que estamos querendo dizer por classe. Com gênero, isso tudo se torna mais, como é que eu posso falar? Mais debatido, existem diferentes concepções. Existe um texto muito interessante da John Scott, que foi publicado na revista Educação em Realidade, que eu acho que pode ser uma boa referência para quem quiser entender um pouco da história desse termo de gênero, de como que essa ideia de gênero surge. E ela vai dizer que nos anos 80, por exemplo, essa ideia de gênero era muito marcada por questões de mulheres. Então, o que você via de pesquisa sendo produzidas sobre gênero estava sendo referindo basicamente a estudos de mulheres. Então, assim, de diferentes concepções também. E hoje eu acho que quando a gente fala de gênero, a gente percebe aí, por exemplo, um movimento grande, conservador, contra a ideologia de gênero. A gente não está falando, na verdade, contra concepções que defendam ou enfim, que tenham uma perspectiva voltada para pensar a mulher. Hoje, gênero acho que vem assumindo outras nuances, né? Então, assim, cada vez mais a discussão de gênero e sexualidade vem se entrelaçando mesmo, vem sendo tecidas juntas. E hoje eu acho que o que querem dizer de uma dita ideologia de gênero, que não existe, isso para mim é um discurso muito vazio, mas querem sempre associar essa ideia de gênero à ideia de que a gente está falando de sexualidades. Eu acho que é importante, assim, marcar que nesse exato momento eu não tenho me debruçado tão profundamente a estudar as questões de gênero e sexualidade, mas isso não me impede de dar a minha opinião. É importante a gente pensar que, assim, a gente viveu, apesar de poucos, alguns avanços na luta na conquista dos direitos humanos das minorias LGBTs, né? E assim, a gente cisma sempre chamar de minorias, mas a Guacira Lopes Louro, que é uma referência no campo da educação e do estudo de sexualidade, ela diz que essas minorias elas não significam uma minoria numérica, mas uma maioria silenciada. Então essa minoria, que é uma maioria silenciada, que ela não é uma minoria numericamente, veio ao longo dos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ganhando alguns direitos, garantindo alguns direitos que antes eram negados a essa população. Então, por exemplo, o direito ao próprio casamento, que no Brasil veio através do direito à união civil, o direito ao cônjuge ter um plano de saúde, enfim, o direito à pensão, enfim, diversas conquistas que a população LGBT vem ganhando, vem conquistando, ainda muito pequenas, obviamente, mas que mexem com a estrutura, né? Com o que está estabelecido, com o que já está dado. E aí eu acho que vem uma reação conservadora forte,
ou enfim, neoconservadora, isso é uma coisa que a gente pode discutir sobre o que é conservadorismo ou neoconservadorismo, mas enfim, vem uma reação muito forte a essas pequenas conquistas. Mas eu acho que, por outro lado, a sociedade, a população não heterossexual percebeu que o mundo também é seu. Então, assim, a gente tem que perceber que, apesar de bem pouco, essas conquistas, apesar de serem bem poucas, essas conquistas abalam quem acha que o mundo tem dono e o mundo é feito para determinado grupo de pessoas. Então, assim, a população não heterossexual vem percebendo que também tem direito ao mundo. E não necessariamente reivindiquem a centralidade do mundo, não que eles queiram passar a ser o centro do mundo, mas o direito a viver das suas formas, das suas maneiras de ser, das suas maneiras de existir. Então, se a gente vê hoje, se a gente for pensar no cenário brasileiro, por exemplo, no cenário nacional, né? A gente vê hoje essa temática muito presente nas novelas. A gente vê hoje artistas não heterossexuais marcando uma posição. Então, acho que é importante, por exemplo, a gente pensar que nesse momento a gente tem um Pablo Vittar, né? Ou uma Pablo Vittar, de alguém que está meio que pouco se importando com essa representação de gênero ou não. A gente tem, na verdade, uma quantidade grande de artistas hoje que não querem se... Artistas que eu digo assim, pessoas públicas como um todo, né? Que não querem se definir como sendo homossexuais ou heterossexuais, ou como homem ou como mulheres, e que isso faz com que confunda um pouco as coisas e faz com que essa efervescência toda ganhe espaço. E é bom pensar no cenário político, macropolítico, né, como você chama. É importante fazer o seguinte resgate também. Nessa luta por direitos que a gente veio tendo, e aí pensando esse link no campo da educação, a gente teve uma luta grande dos movimentos sociais para que essas questões de gênero-sexualidade pudessem ser pautadas na escola. Ou seja, que pudessem passar a fazer parte oficialmente das questões educacionais. Então, assim, o movimento pautando, né, que essas discussões deveriam fazer parte do cotidiano das escolas, né, que isso deveria trazer e que isso foi colocado como sendo a tentativa de incluir o kit gay nas escolas, não sei se você lembra dessa discussão. Eu acho que isso também veio trazendo qual era o papel do legislativo, qual era o papel da política para essas ações, entendeu? Então, acho que tudo isso fez com que tomasse a dimensão que tem tomado. A gente tem que lembrar que a gente vive um legislativo bastante conservador, né? A gente fala na linguagem popular que é a bancada BBB, né? Da bala, da Bíblia e do boi. E a bancada da Bíblia é bem forte. Então, assim, a tentativa que se tem de abafar essas discussões e de dizer que a escola não é um lugar legítimo para tratar desses assuntos, acho que também faz com que isso tudo ganhe um pouco mais de visibilidade. O que é importante a gente pautar é o seguinte, que não é que a escola tenha que começar a fazer discussão de sexualidade. A escola já faz discussão de sexualidade. Na verdade, a escola sempre fez uma discussão de sexualidade. O que se diz é, determinada discussão de sexualidade é aceita, e determinado discurso sobre sexualidade e gênero é aceito, e determinado discurso sobre gênero e sexualidade não é aceito. Porque quando você entra nas escolas, que você vê a fila de meninos e meninas, isso diz sobre gênero e sexualidade. Quando você entra nas escolas e vê educação física para meninos e para meninas, isso diz o que essa escola diz sobre gênero e sexualidade. Quando você entra num curso de engenharia e vê duas mulheres, isso diz o que essa universidade pensa sobre gênero, o que a sociedade pensa por gênero e sexualidade. Quando num curso de pedagogia tem 2 homens ou nenhum homem, isso diz também o que aquele espaço pensa de gênero e sexualidade. Então, acho que talvez essa tática, que eu não vou aqui, obviamente, fazer crítica alguma ao movimento LGBT, não é isso, mas talvez o que a gente precisa começar a combater é a ideia de que isso não é falado nas escolas. Isso é falado nas escolas. As escolas o tempo todo discutem ou autoriza determinados discursos sobre gênero e sexualidade. O que ela faz é desautorizar outros discursos sobre gênero e sexualidade, ou seja, a pluralidade das discussões não acontece.
Então, essa é uma questão. Primeira coisa é a gente pensar o seguinte, vou falar uma frase bem clichê, mas que nós que somos da educação já estamos um pouco mais acostumados a falar. Não existe receita, né? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa ter em mente. Ou seja, acho que qualquer pessoa que venha com alguma receita de dizer é dessa maneira que as questões precisam ser trabalhadas, tem que ter muito cuidado. Então, assim, não existe receita mesmo. Acho que o que a gente precisa fazer, na verdade, é apurar o nosso olhar. Começar a olhar que processos de discriminação, que processos de preconceito emergem do meu cotidiano escolar, emergem da minha prática, emergem daquilo que a minha comunidade escolar tem enquanto cultura e que papel que eu tenho de intervenção nesse processo, né? Porque você pode dizer o seguinte, eu não tenho papel algum nesse processo e se abster de fazer alguma intervenção e, na verdade, se abster de fazer uma intervenção é corroborar com aquilo que está acontecendo, com aquilo que está existindo. Ou seja, não se posicionar também é se posicionar. Então, eu acho que o caminho está aí, né? É você pensar o seguinte, qual é a necessidade que você tem de dividir a sua turma em fila de homens e de mulheres? Qual a necessidade que você tem em trabalho com crianças, em fazer um mural com o nome das meninas de rosa e o nome dos meninos de azul? Qual a necessidade que você tem em fazer assim, olha, aqui estão os brinquedos das meninas, que estão as bonecas, estão os bambolês, e estão, enfim, todas as panelinha, tudo que é aquilo que tem que se formar uma mulher, né, delicada, flexível e seja lá o que for. E aqui estão os brinquedos dos meninos, que é de arma, de guerra, que é de construir, que é de raciocínio. Então, assim, eu acho que quando você começa a pensar que isso faz parte da estrutura da escola, você começa a pensar em como que você intervém nessas questões. Você não precisa chegar com crianças de 4, 5 anos de idade numa educação infantil e falar assim, nós vamos hoje dar uma aula de gênero e sexualidade. Você não precisa fazer isso. Mas você pode dizer, olha, fila de meninos e de meninas. Ai, tia, eu não quero usar rosa, eu não quero brincar com isso aqui. Ué, mas por quê? Tia, olha lá, ele tá brincando com aquela boneca. Ué, mas qual o problema dele brincar com aquela boneca? E aí você pode perguntar, você pode questionar. E acho que isso é importante. Esse é o papel. Quando me fazem essa pergunta do como trabalhar, a resposta que eu dou é assim, como você tem trabalhado. Porque você tem trabalhado questões de gênero e sexualidade. Ou você tem reforçado isso cotidianamente, ou de alguma forma você vai começar a se atentar para pensar que o mundo é para além daquilo que a gente consegue ver, na verdade, né? As possibilidades de existência e de ser são muito para além daquilo que a gente possa imaginar. Então, assim, até as categorias identitárias que hoje parecem ser muito rígidas, talvez amanhã podem ser completamente desconstruídas. Ou seja, a ideia de que o mundo é dividido entre homens e mulheres já vem sendo questionada há bastante tempo, né? E a gente também já vem questionando a ideia do que é ser gay, do que é ser lésbica, ou seja, qualquer identidade, qualquer categoria de identidade, ela pode ser muito opressora. Então, assim, é importante que as pessoas estejam vivenciando as múltiplas possibilidades de se reconhecer, de ver, enfim, e na infância isso é muito importante, né? Então, acho que o caminho para o trabalho com crianças, na minha avaliação, é essa. Então, essa é uma pergunta muito importante, porque assim, a gente tem que começar a pensar qual é o papel da escola. E tem que pensar também o que a sociedade entende por ser o papel da família. Na verdade, eu acho que a gente tem que começar a questionar o que é essa instituição família, né? Uma coisa que pra gente é muito cristalizada, e a gente inclusive vem debatendo judicialmente, né, para que essa ideia de família, desse modelo familiar cristão, seja combatido. Então, assim, eu acho que a primeira coisa talvez que a gente tenha que se questionar é tentar pensar o que nós estamos entendendo por família. E com as minhas experiências com crianças, de quando eu dava aula no ensino fundamental, com crianças de primeiro e segundo ano, uma vez eu fiz uma atividade que eu pedi que eles desenhassem as famílias deles para mim. E naquele primeiro momento eles fizeram os desenhos e me mostraram. E eu pedi que eles narrassem, né? Quem são? Apresentassem. E era de boa parte dos discursos que eu ouvia,
era de que a família era composta por pai, mãe, eu, meu irmão. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Um ou outro que eu já conhecia a família falava abertamente, é só minha mãe, minha irmã e eu. Meu pai é separado, tem outra esposa, mas eram poucos. E aí quando eles acabaram de fazer a apresentação deles, eu fui apresentar a minha família. E falei, olha, moro só eu, minha família sou eu e minha mãe, meu pai tem uma outra família, com irmãos, enfim, mas basicamente a minha família sou eu e minha mãe. E aí, depois que eles viram que o meu modelo de família não era aquele modelo que eles esperavam que eu tinha, né? Primeiro que muitos achavam que eu já era casado com uma mulher e que eu já tinha filhos. Eles já esperavam isso de mim. Quando eles viram que o modelo era outro, aí começou, tio, na verdade, a minha mãe é minha avó, porque a minha mãe está presa. Na verdade, o meu pai é meu tio, porque eu não tenho pai. Enfim, os discursos foram mudando. E aí eu pude também, no trabalho com eles, apresentar diferentes concepções, diferentes modelos e arranjos familiares diferentes, porque o mundo está muito plural. Então acho que vale a gente pensar o que a gente está entendendo por família e pensar mais do que isso. Será que o papel da escola é se atrelar aos valores da família ou até mesmo aos valores do Estado? Eu fico me questionando isso. Eu acho que a escola é um espaço de produção de conhecimento. A escola é um lugar onde a gente possa ter liberdade de refletir sobre o mundo, refletir sobre nós mesmos. Então, acho que esse que é o grande papel. Nenhum professor que se disponibiliza a discutir questões de gênero e sexualidade de maneira contra-hegemônica, ou seja, para além do discurso tal como ele está sendo construído, está querendo que seus alunos não sejam heterossexuais ou que virem homossexuais ou definir as identidades dos seus alunos. Mas, na verdade, o que a gente está pensando é o seguinte, naquele espaço em que eu tenho 40 crianças, eu sei que eu tenho 1, 2 ou 3 crianças que não se enquadram no perfil. E eu sei que para essa 1, 2 ou 3, seja lá quanto for, a vida nesse espaço da escola e no espaço da sociedade pode ser muito cruel. E é muito cruel. Então, de que forma a gente faz com que todas as pessoas tenham o direito de viver livremente quem quer ser? Ou seja, não é o direito da família ou o direito do Estado, mas é o direito dos sujeitos. Na verdade, a frase é uma pergunta, que é uma pergunta que uma aluna minha fez enquanto a gente discutia sobre regras de brinquedos e brincadeiras de meninos e meninas, e quando eles começaram a se dar conta de que, na verdade, essas regras não faziam o menor sentido, ela me fez a seguinte pergunta: ô tio, para que tem essa regra?